lá 12 anos atrás, como eu falei, eu era um médico que trabalhava apenas no sistema público e eu quis empreender, eu quis ter o meu consultório particular, fazer a minha caminhada, me descolando ali do sistema público naquela época. Só que isso foi trabalhoso, porque a gente não tinha essa ferramenta que tem hoje da telemedicina. Então, eu tive que montar toda a estrutura, contratar secretária. Muito antes da clínica começar a rodar, os gastos e as contas já estavam lá acontecendo. Então, antes de ter um fluxo de caixa de pacientes, já tinha uma secretária contratada. Eu lembro, né, que teve uma época, depois de alguns meses, né, a secretária precisou, né, tirar uma licença, maternidade. E, ok, tudo certo, mas eu tive que contratar outras pessoas para estar ali no lugar dela para substituir. Foi uma dificuldade, né, ter alguém como ela, já treinada, já sabendo tudo como funcionava. Eu tive que treinar pessoas do zero para poder fazer o trabalho dela, por exemplo. Então, esse é um ponto que muitas vezes a gente não enxerga quando a gente vai ir para a iniciativa privada e ser o dono do nosso próprio negócio de fato, porque é muito tranquilo você trabalhar em algum lugar que já está tudo pronto para você usar. Às vezes, muita gente reclama, as condições são precárias, né? Temos problemas de condições para trabalhar, claro, então a gente precisa resolver isso, né? Eu acho que tem muita coisa para melhorar no sistema público de saúde, para dar boas condições para o médico trabalhar. Mas é uma escolha, né? Eu posso ficar ali trabalhando e as coisas estão acontecendo. Eu não preciso lá reformar, né? Eu vejo lá, o negócio não está bom. Eu vou falar, fazer um memorando e pedir para a Secretaria de Saúde que resolva o problema. Pode ser que demore alguns anos, né? Algumas eleições para resolver. Mas não é você que vai lá e vai falar, vamos orçar aqui a reforma, a pintura, né? Então, a telemedicina ela poderia ter sido utilizada naquela época, se existisse essa possibilidade para fazer essa transição, porque eu ia começar a fazer os meus atendimentos através da telemedicina, daqueles pacientes que já me procuravam querendo atendimento particular e eu não tinha onde oferecer, eu não tinha espaço para oferecer esse atendimento. E a telemedicina hoje dá essa possibilidade. Então, para um colega que hoje está 100% atendendo no sistema público e deseja ter o seu espaço, atender os seus pacientes particulares, ele com a telemedicina consegue isso com mais facilidade. Ele pode conjugar o uso da telemedicina com um aluguel de coworking de um espaço médico, ele pode fazer as consultas presenciais e os retornos depois por telemedicina, por exemplo. Tem colegas que, eu acho que a primeira consulta tem que ser completa, tem que fazer o exame físico, ok, não conheço o paciente, certinho. Mas e a segunda consulta de retorno? Se você sabe que não vai precisar fazer o exame físico novamente, a situação está controlada, está tranquilo, por que não fazer por telemedicina? E aí você abre uma vaga naquele espaço onde você atende presencialmente, que você paga por uso, por hora, para um paciente novo. E aí você está aí ajustando a sua agenda para que você otimize a agenda e não tenha espaços ociosos ou espaços que você está ocupando com o paciente de retorno quando não precisa mais do exame físico. Tá? Então, essa é uma grande sacada que muita gente não enxerga. Tá? Porque o paciente que não precisa mais do exame físico e quando ele vai ao consultório, ele está ocupando um espaço, um horário de outro paciente que você poderia ter novo na sua nova lista de pacientes que estão no seu consultório. E quando você está fazendo essa transição de carreira, a telemedicina é muito útil. Porque eu lembro que quando eu atendia no sistema público, as pessoas às vezes perguntavam: olha, eu tenho um parente que é de outra cidade, queria consultar com você. E claro, né, ali na cidade que eu atendia, a pessoa não era moradora, não era cadastrada naquela unidade de saúde, ela não poderia ser atendida por mim naquele local. Então, a pessoa queria fazer uma consulta particular e eu não tinha como oferecer. Hoje, com a telemedicina, você pode fazer isso. Eu tenho certeza que muitos colegas que estão assistindo aqui, tem muitos casos que mandam mensagem no WhatsApp, pedem consulta para alguém, querem que veja tal exame, e você não tem aquele teu espaço para fazer isso. Mas a telemedicina pode ser esse espaço online, virtual, que você pode estar fazendo isso. E da maneira correta, formalizando esse atendimento. Porque esse negócio de ficar fazendo consultinha no WhatsApp, tirando dúvida,
não é bom nem para o paciente nem para você. Tá? Então, você formaliza o atendimento, porque tem uma regra, que é a resolução 2314 do CFM, que diz que o atendimento de telemedicina tem que ser registrado. Então, essas consultinhas de WhatsApp, né, elas não devem ser feitas mais dessa maneira informal. Você tem que trazer isso para a formalidade. Tá? Inclusive, dentro do curso de formação telemedicina na prática, a gente tem uma aula bônus que é sobre isso, convertendo consultas de WhatsApp em consultas formais. E isso é fundamental. Não é uma questão de, mas é só uma dúvida, eu quero dar uma ajudinha. Mas essa ajudinha não pode ser feita assim. A gente, na medicina, tem regras a seguir, tem que fazer registros de atendimento, e você tem que fazer isso da maneira adequada. E outra, você está deixando ali o teu conhecimento que você estudou, que você investiu para ter esse conhecimento, para ter a sua formação como médico, horas e horas, e a sua juventude, né? Foi-se, né? Lá atrás, e o tempo que você precisa estar com a tua família também. Então, isso tem que ser valorizado. Você precisa valorizar o teu ato médico, formalizar ele, e é justo e é ético você ter o direito a receber os seus honorários médicos. Então, a telemedicina é essa ferramenta ideal hoje para você começar, às vezes, essa transição com baixo investimento, pois quem já foi ver de abrir um consultório, ou quem tem um consultório, uma clínica, sabe do que eu estou falando. É muito caro você fazer isso no presencial, montar toda uma estrutura, alugar um espaço e tudo mais. Então, a telemedicina dá essa liberdade e possibilidade. Além de otimizar a tua agenda. Quem já tem consultório ou clínica, pode utilizar a telemedicina para otimizar a agenda. Outro exemplo que me aconteceu outro dia, era um dia que deu uma chuva muito forte aqui em Chapecó, e aí começou a ter alguns pacientes ligando para desmarcar a consulta, porque estavam com dificuldade, eram pacientes até de fora, né, de outras cidades. E a minha secretária, já, né, sabendo da possibilidade do uso da telemedicina para algumas situações, ela conversou com as pessoas e falou: olha, é retorno, é para exame, qual é o caso? Não, é só mostrar exame, é um retorno, tal. Então ela falou: olha, tem essa possibilidade, você quer? Porque quem tem que querer a telemedicina é o paciente. A gente pode ofertar, mas a decisão final de utilizar essa ferramenta no seu atendimento, no próprio atendimento, é do paciente. Então, alguns pacientes, eu quero, é melhor, então não preciso me deslocar, tal. Ou já resolvo ali, e se precisar, vou depois. Então, eu otimizo a agenda. E quem não podia vir e não podia ser por telemedicina, por exemplo, liberou espaço na agenda para a gente poder encaixar outra pessoa, outro paciente que quisesse fazer por telemedicina. Então, a gente pôde antecipar alguns retornos também, para que a gente não tivesse agenda ociosa. Então, dá essa possibilidade de você aproveitar melhor a sua agenda do consultório e não desperdiçar os espaços, né, que você tem ali destinados para aquele dia de consultório, de consultas que você deixou.